Olá, alunos! Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aí aqui no canal, no AVA, né? E para você ter aí bons estudos, esse é o meu desejo para todos vocês. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comparação dos números até 99.990. Nossa, mas como que vai acontecer isso? Bem, mas antes vamos começar aqui apresentando aqui alguns números, né? Uma leitura simples. Compare os números abaixo usando os símbolos. Que símbolos são esses, professor? Olha aqui. Esse símbolo é o símbolo de maior que, menor que, é igual. E para você entender melhor como funcionam esses símbolos, vamos distribuir esses números aqui, né, no nosso quadro valor de lugar. Então, está aqui o nosso quadro valor de lugar. Nós vamos distribuir esses números aqui. Primeiro vamos distribuir o número 5, né? O 5 não, o 5 é muito simples, né? Vamos distribuir para nós aqui o número 37 aqui no nosso quadro valor de lugar. Então, tem aqui o quadro valor de lugar, eu quero fazer a distribuição do 37. 37, nós sabemos que ele tem aqui, ó, o algarismo 3 representando as dezenas e o 7 representando aqui a ordem das unidades. Que ficou um pouco apagado aqui, deixa eu melhorar aqui, porque senão não vai dar pra gente perceber. Pronto. Ok. Vai dar pra gente perceber legal aqui a ordem das unidades. Então, quando eu faço aqui a decomposição, né, desses dois números aqui, eu tenho aqui o 3, que na verdade são 30 unidades, né? E falamos que são 3 dezenas e 7 unidades. Vamos colocar outro número aqui no nosso quadro valor de lugar. Vamos colocar o número 123 logo aqui abaixo aqui do 37. Então, vamos fazer a distribuição do 123. Eu tenho o 1 representando uma centena. Eu tenho o 2 representando 2 dezenas. E o 3 representando 3 unidades. Aí eu pergunto para vocês, entre o 123 e o 37, qual é o meu maior número, né? Quem que é o meu maior número? Qual será, né, meu maior número aqui entre o 37 e o 123? Bem, logicamente, o 123, né, ele vou escrever aqui, maior que 37. Mas por que ele é maior que 37? Porque a gente vai observar a ordem dos números. Como assim? O 37, quando eu distribuí ele aqui no meu quadro valor de lugar, ele tem apenas duas ordens. Ele tem a ordem das unidades e a ordem das dezenas. O 123, ele é maior que o 37 porque ele é um número que tem uma ordem a mais, a ordem das centenas. Ele tem uma centena a mais que quem? Que o 137. Então, agora o que vai acontecer aqui? Uma centena e algumas unidades, né? Então, o que vai acontecer aqui? Então, para mim representar que o 100 vai dizer, né, que o 123, eu vou até colocar aqui, ele é maior que o 37, eu vou utilizar esse símbolozinho aqui, olha aqui, ó, do jacarezinho aberto pro lado do 123, olha aqui. Então, esse aqui é o símbolo e ele significa maior que 37. Como que eu posso fazer o contrário? Se eu escrever o contrário, professor, se eu dizer o seguinte, se eu dizer, por exemplo, deixa eu colocar um outro algarismo aqui, vamos distribuir um outro algarismo aqui no nosso quadro valor de lugar. Vamos pegar, por exemplo, aqui o 5. Vou pegar o 5 aqui,
Vou distribuir no meu quadro o valor de lugar. Eu sei que o 5 tem apenas 5 unidades. Então, vou colocar o 5 aqui. 5, ele tem apenas 5 unidades, tá aqui. Eu vou comparar o 5 e o 37. Então, vou colocar aqui o 5 aqui. E vou colocar o 37 aqui. Eu sei que, claro, eu sei que o 5, vamos escrever aqui, eu sei que o 5, tá aqui, ó. Eu sei que o 5 é menor que 37, não é isso? Isso não é um fato? Então, como que eu vou fazer para falar isso? Para dizer que 5 é menor que 37. Então, eu vou usar esse outro símbolozinho aqui, ó. Ele é o contrário desse outro aqui, mas significa que ele é menor que esse outro número aqui. Então, 5 é menor que 37. E se eu fizer a comparação aqui entre a quantidade de ordens, eu vou observar aqui dentro do meu QVL, dentro do meu quadro valor de lugar, que o 5, ele é um número que tem apenas uma ordem. Que ordem? A ordem das unidades. Quantas ordens tem o 37? O 37 tem duas ordens, a ordem das unidades e a ordem das dezenas. E quanto? Então, eu vou fazer aqui uma comparação entre os três números, olha aqui. Vou fazer uma comparação entre os 5 entre o 37 e entre o 123. Eu vou fazer com esses símbolos aqui, maior que, olha que eu vou usar em uma ordem crescente para vocês observarem. Então, vou dizer que 5 é menor que 37. 37 é menor que quem? Que 123. E que eu tenho, vamos escrever a ordens aqui, que eu tenho um número com duas ordens. Não é isso? Olha aqui. Opa! Com apenas uma ordem, que eu coloquei o 0 aqui, né? Aqui eu tenho um número que tem duas ordens. E que eu tenho um número que tem 3 ordens. E se eu tivesse, por exemplo, professor, um número com 4 ordens, até a próxima, aqui é a classe das unidades. Se eu tivesse, por exemplo, um número que fosse aqui, por exemplo, vamos completar aqui essa tabelinha aqui, colocando outro número aqui. Agora eu vou preencher com outro número aqui. Vamos supor que eu vou estar falando aqui do... Vou colocar mais um número aqui. Vamos ter uma nova classe aqui. Vamos para a nova classe. A classe, vamos supor que eu tenho o número 1125, né? Então, logicamente, eu vou escrever o número aqui, ó. 1125. Vou colocar aqui no final. Ele, com certeza, 123 vai ser menor que 1125, porque o 1125, ele é um número que contém aqui 4 ordens, que é a ordem das... Eu vou até colocar aqui, a ordem das unidades de milhar. Então, ok. Então, agora vai para a gente fazer uma comparação usando esses símbolos aqui, respondendo aí as perguntas aí aqui que pediu para a gente fazer. Então, olha, compare os números abaixo usando os símbolos maior que, menor que e igual. Então, vamos lá. 2 mais 3. O que 2 mais 3 é com 5, né? Eles são iguais. Isso, olha aqui. Quanto que é 2 mais 3? São 5. Então, 5 é igual a quanto? Assim. 37, gente. 37 é o quê?
é maior que 81, é menor que 81? Ele é menor, então menor nós vamos usar esse símbolo aqui. Aqui, ok. 123 é maior ou é menor que 81? Ele é maior que 81. Vamos usar esse símbolozinho aqui com um jacarezinho lá, aberto para o número 81. Então, ok, aqui ficou bem legal, né? Deixa eu botar um izinho aqui. Vamos então partir para outros exemplos. Então, vamos aqui partir para outros exemplos. Esse exemplo aqui é bem maior, né? Vamos comparar usando aqui o símbolo de maior que é menor que. Então, esse aqui é o número 17.267 e 36.091. Vamos distribuir esses números aqui no meu quadro valor de lugar. Esse quadro valor de lugar aqui, ele é bem maior, né? Ó, a cada 3 ordens eu tenho uma nova classe. Então, ó, classe das unidades. Unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, todos esses exemplos aqui vão vir até a dezena de milhar e vai servir para a gente fazer uma comparação, né? Então, vamos lá. Eu quero distribuir o número 17.267. Então, ele vai ter aqui, ó, o algarismo 1 representando a ordem das dezenas de milhar, o 7 a unidade de milhar, o 2 de 2 centenas, o 6 de 6 dezenas e o 7 de 7 unidades. Então, vamos fazer aqui a segunda distribuição aqui no meu quadro valor de lugar, o número 36.091. Então, eu tenho aqui o 3 representando aqui, ó, 3 dezenas de milhar. Ó, se você esqueceu, o que é uma dezena? É o 10.000. O que são 3 dezenas de milhar? 30.000. 30.000 unidades. Então, eu tenho 6 representando aqui 6 unidades de milhar. Aqui eu tenho 0 representando a ordem da centena, eu tenho 0 centenas. Eu tenho aqui o 9 representando 9 dezenas. E o 1 representando uma unidade de milhar. Então, o que vai acontecer? Nós já distribuímos aqui o nosso quadro valor de lugar, né? Então, a gente vai comparar, então, esses dois números aqui. Olha aqui, ó, os dois primeiros números. Professor, mas olha o que acontece. Tanto o 17.267 e o 36.091, eles têm a mesma quantidade de ordens. O senhor tinha dito para mim que um número que tivesse uma ordem maior é sempre maior que o outro. Mas o que vai acontecer quando eu tenho um número que tem a mesma quantidade de ordem? Bem, então olha o que vai acontecer. Então eu vou comparar os primeiros algarismos da última ordem, no caso a quinta ordem aqui. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma comparação entre, por exemplo, aqui tá fácil, né? Entre o 1 e o 3, claro, né? Então, olha, quando eu comparo aqui, o 1 e o 3, lembrando que esses algarismos aqui significa para mim que o 1 é uma dezena de milhar, tá bom? Aqui representa para mim 10.000 unidades. Vou ter que colocar aqui, 10.000 unidades. Vou colocar aqui para a gente entender. E o 3 representa para mim 30.000 unidades. Isso quando eu digo a decomposição desses dois números aqui. Então, logicamente, o 3, ele é o que representa para mim 30.000 unidades, o algarismo 3, ele é maior que o algarismo 1. Então, comparando a quinta ordem desses números, a ordem das dezenas de milhar, eu sei que o 3 é maior que o 1. E, logicamente, quando a gente observa, quando a gente faz a própria leitura desse número aqui, ó, 17.000.
36.017 é bem menor que o 36. Então, a gente vai usar aqui o símbolo aqui. Vou até trocar a canetinha de cor aqui, né? Representando aqui o 17.267, ele é menor que 36.091. Por que eu fiz essa comparação no quadro valor de lugar? Se nós tivéssemos um número que tivesse, por exemplo, aqui, ó, aqui seria o 3, aqui seria o 3, né? Então, como que eu iria fazer? Eu iria observar a próxima casa, a próxima ordem, e eu ia comparar esses dois números aqui. Então, se por acaso aqui não fosse, por exemplo, aqui, ó, aqui fosse outro número, por exemplo, vamos apagar esse 3 aqui e colocar, por exemplo, aqui outro 3. Então, a gente está falando de um número diferente aqui, olha aqui, ó. Então, estou falando do 37.000 agora, tá? 37.267. Eu quero fazer uma comparação agora com o número 36.091. Olha o que vai acontecer. Então, quando eu distribuir ele aqui no quadro valor de lugar, eles têm o mesmo algarismo representando a ordem das dezenas de milhar. Então, eu vou olhar para a próxima casinha. Na próxima casinha, agora eu vou comparar o 7 e o 6. E, logicamente, aqui, ó, o 7, ele é maior que o 6. Né? Então, eu estou falando da ordem das unidades de milhar. O que vai acontecer aqui? Então, bem fácil a gente entender que 37.267 é maior que 36.091. Vamos fazer uma comparação aqui agora. Estamos finalizando aí os exemplos, né? Claro, entre 85.500 e 81.700. Vamos distribuir esses dois números aqui no quadro valor de lugar nosso aqui. Então, eu vou distribuir o 85.500 aqui. 8 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar. Aqui eu tenho 5 centenas e aqui eu tenho 0 dezenas e o algarismo 0 também, representando para mim 0 unidades. Vamos comparar aqui, colocando outra corzinha. Vamos também distribuir o nosso quadro valor de lugar, o número 81.000. E 700. Ótimo. A gente aqui caiu naquela situação. Qual dos dois números é maior, né? Todos os dois números aqui, né? Tanto o 85.000 quanto o 81.000, eles têm a mesma quantidade de ordens. Eles vão até a quinta ordem, que é a ordem das dezenas de milhar. Então, qual dos dois é maior? Observe que dentro da quinta ordem aqui, tanto o algarismo 8 aqui quanto o algarismo 8 aqui são iguais, né? Representam para a gente, na decomposição desse número, 80.000 unidades. Pronto. Então, a gente tem que olhar, então, para a casinha anterior, né? A ordem anterior, que é a ordem das unidades de milhar. Então, a ordem das unidades de milhar é que vai falar para a gente, então, qual dos dois números é maior, quem que é o menor, ou é maior ou menor que. Então, eu vou olhar aqui o 5 e fazer uma comparação dele com o 1. E eu vou entender, logicamente, com certeza o 5 é maior que 1. Lembrando que nessa ordem aqui, estou falando aqui de 5.000 unidades. E aqui eu estou falando apenas de 1.000 unidades. Né? Então, logicamente, aqui eu vou preencher que 85.500 ele é maior que 81.700. Professor,
eu preciso sempre de fazer o quadro valor de lugar? Não. Mas ajuda bastante, sempre se você tiver um em mãos, faça no seu caderno para responder as atividades. Então, aqui, dica bem simples. Se for igual, né, as últimas ordens, os mesmos valores, o mesmo algarismo, você vai olhar a ordem anterior aqui. Isso vai acontecer dentro de qualquer sistema posicional aqui. Só para a gente vamos fazer a decomposição aqui desse número aqui, tá bom? Pra gente relembrar. Vamos fazer a decomposição aqui do número 17.267. Vamos lá? Então, ele é composto. Ele é decomposto, né? Aqui é composto, vamos decompor ele. Então, eu tenho aqui o 1 representando para mim a ordem das dezenas de milhares. Então, aqui eu tenho 10.000 unidades, mais o 7 representando para mim 7.000 unidades, ou 7 unidades de milhar. Então, vou colocar aqui. O 2 representando para mim 2 centenas. Como que eu escrevo 2 centenas? Representando em unidades, para mim são 200 unidades. Mais o 6 representando para mim 6 dezenas. Como que eu represento em unidades? Eu represento assim, né? O número 60. Ok? Então, mais 7 unidades. Esse aqui é a decomposição desse número aqui, tá bom? Esse aqui é a composição. Então, composição é a soma e a aqui, ó, então aqui é a composição. Vamos escrever aqui é a composição. Aqui é a soma e aqui é a decomposição desse número aqui. Então, aqui é a composição. Aqui é a decomposição. Ok, então é isso aí. Vamos então para as atividades agora do livro didático. Bons estudos, até o próximo momento da nossa videoaula de correção das atividades do livro didático. Até mais.